Hoje, num poema da Jacinta Pimentel, a natureza. Então, a natureza é. A natureza é um mundo natural, um conjunto de fenómenos do mundo físico que não depende da intervenção humana para nascer ou se desenvolver. Das menores partículas subatómicas até às galáxias do universo, tudo se faz parte da natureza. Isto significa que os recursos minerais, as montanhas, os rios, os mares, as pedras, os seres vivos, como plantas, animais e seres humanos e outros, também fazem parte da natureza os processos naturais, como o ciclo da água, fotossíntese, decomposição e polinização e erosão e os ciclos nutrientes. O natural e o essencial para a manutenção da vida na Terra, todos os elementos naturais interagem e dependem uns dos outros, e essa conexão que mantém o equilíbrio ecológico existente das espécies. A natureza é essencial para a vida de todos os seres vivos que depende dos seus recursos, isto é, a água potável, florestas, outros animais, alimentos, oxigênio, clima e solo fértil. Além dos elementos naturais, os processos naturais como o ciclo da água, o ciclo do carbono e o ciclo dos nutrientes são fundamentais. São estes os ciclos que regulam o clima e purificam a água, decompõem resíduos orgânicos e reciclam nutrientes essenciais, garantindo que os ecossistema funcione e estejam em equilíbrio. Por exemplo, o processo natural fotossíntese é por meio dele que as plantas vegetais conseguem captar gás carbónico do ar e eliminar o oxigênio, o elemento químico necessário para a respiração dos humanos e dos animais. Ecossistemas saudáveis possibilitam a existência de biodiversidade em que cada espécie de animais, plantas, fungos, bactérias e entre outros tem uma função específica em uma complexa e interdependentemente rede ecológica. A perda da biodiversidade leva à degradação dos ecossistemas que, consequentemente, deixam de ser capazes de produzir os recursos essenciais. A atividade humana tem provocado a mudança em muitos ecossistemas, tendo alguns desaparecido por completo. A indústria agropecuária e a queima de combustíveis fósseis são grandes responsáveis pelo atual cenário de mudanças climáticas e de aquecimento global. O modelo económico de produção em larga escala libera muitos gases de efeito de estufa na atmosfera. Esses gases dificultam o processo natural da Terra de refletir parte da radiação solar, aumentando a temperatura global, o que afeta os ecossistemas e causa mudanças climáticas. Cientistas têm alertado para a necessidade de um consumo equilibrado de recursos, a aposta em energia limpa e não desmatamento, preservar a natureza e investir em uma economia sustentável primordial para garantir a sobrevivência dos ecossistemas e suas espécies, inclusive a humana, e evitar catástrofes climáticas. A vida é um fenómeno da natureza, é resultado de complexas interações entre componentes físicos e químicos que dão origem a seres organizados capazes de crescer, reproduzir-se
responder a estímulos e evoluir. Estes seres são as plantas, as bactérias, os fungos, os animais e outros. Os chamados seres vivos também possuem organização celular e DNA. É esse o material genético que vai garantir a hereditariedade de uma espécie por meio de reprodução. E falar por meio de reprodução, vamos ver a vida destes pássaros um pouco. Nem sempre gostamos das aves no nosso cotidiano. As aves sujam o carro, estão-se no lado, debaixo de uma árvore. Os marros comem a fruta no quintal, os pardais enchem a chaminé com palha, as andorinhas fazem um ninho junto dos telhados e sujam o chão e as paredes abaixo, as gaivotas roubam a comida nas esplanadas, um dia ao sair de casa até pode ter sido alvo de excremento de um pombo, mas as aves fazem muito por nós. As aves contribuem para o equilíbrio atual, que a vida para a nossa qualidade de vida. Os benefícios das aves superam largamente as desvantagens. Conheça como as aves contribuem para um ambiente mais estável, saudável e equilibrado. Mais de metade das espécies de aves são predominantemente insectívoras e 75% consomem animais invertebrados, pelo menos ocasionalmente, evitando o crescimento excessivo das populações, entre outros, de moscas, mosquitos, de traças, aranhas, lagartas, formigas, térmicas e muitos outros invertebrados. Com a diminuição das aves, corremos o risco de haver um aumento de quantidade de algumas espécies de invertebrados que podem vir a constituir pragas ou aumentar o risco de transmissão de doenças. Um número considerável de aves consome frutos, o que pode parecer um problema para a produção destes frutos, é na verdade também um importante papel das aves na dispersão de sementes. Muitas plantas produtoras e frutos estabeleceram relações com as aves, que consomem o fruto, mas não digeram a sua semente. Esta semente é depois defectada ao longo da planta-mãe, contribuindo para a dispersão dessa espécie de planta, um processo essencial para a conservação da vegetação. Várias dessas plantas são importantes para nós, como o louro, os espargos e o saboeiro. O transporte de nutrientes na natureza é fundamental para o equilíbrio do planeta. Sem os ciclos de nutrientes, sobretudo matéria orgânica, algumas regiões poderiam sofrer perdas de nutrientes que conduziriam a graves processos de desertificação. As aves são os organismos com maior capacidade de transporte de nutrientes no nosso planeta. Diariamente, as aves movem-se dentro dos seus territórios, por vezes vários quilómetros. Por ano, milhões de aves realizam imigrações, deslocando-se centenas ou milhares de quilómetros. Estes movimentos contribuem para o transporte de nutrientes em praticamente todo o planeta, nomeadamente entre meios marinhos e ilhas e entre cidades e zonas rurais.
Várias espécies de aves alimentam-se de animais que encontraram mortos, desde animais de grande porte até alguns de menor dimensão. Este grupo de aves inclui, sobretudo, abutres, milafres, algumas águias, corvos, gralhas, pegas, gaivotas. As aves têm capacidade de rapidamente localizar e consumir estes animais mortos, reduzindo o risco de putrefação e disseminação de doenças associadas à decomposição. O tema é a natureza. Olhando a natureza, põe-me a pensar. Pássaros voando, árvores, os sons do mar, o canto das andorinhas, dos passarinhos acartando palhinhas no bico para os seus ninhos arranjar. Quem me dera ser livre, como um passarinho, para voar, voar, e a natureza apreciar. Ver as flores de muitas cores, tanto no inverno como no verão e na primavera. Amando sempre a natureza e tendo o mundo na mão.